Uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Imigração traçou o perfil dos venezuelanos que vieram para o Brasil nos últimos anos. O estudo mostrou também por que eles saíram de lá e o que tem feito aqui. Esse intenso deslocamento é o assunto do fórum de hoje. A maior parte do movimento de venezuelanos na fronteira entre os dois países é de homens, jovens e solteiros. Mais de 60% são do sexo masculino, 54% são solteiros e mais de 70% têm entre 20 e 39 anos. 2/3 imigraram para o Brasil no ano passado, mas mais da metade já tem amigos ou parentes por aqui. 1/3 deles fez faculdade ou pós-graduação. Assim mesmo, 9 de cada 10 entrevistados ganham 2 salários mínimos ou menos. Além disso, quase 80% dizem que deixaram a Venezuela por causa da crise política e econômica que o país enfrenta. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o professor Leonardo Cavalcante, diretor do Observatório das Migrações Internacionais, e o procurador federal, João Akira Omoto. Bom, muito obrigado pela presença dos dois aqui com a gente. Eu começo com você. Professor, esses números que a gente mostrou significam o quê? O que você destaca? Antes de tudo, uma satisfação estar aqui no programa Fórum, parabenizar o programa Fórum por trazer esse tema para a agenda pública do programa, também saudar o companheiro João Akira, quem eu admiro muito, tem uma sensibilidade especial pelo tema da migração. Um prazer estar aqui nesse debate com você, Akira. Eu penso que esses dados dos imigrantes venezuelanos no Brasil, uma pesquisa que nós ajudamos a desenhar a metodologia que foi feita em parceria entre o Conselho Nacional de Imigração e a Universidade Federal de Roraima, mostrou algo que é patente nas migrações como um todo, ou seja, é uma população jovem, bem informados, mais pobres não migram e contribui muito para o país. Se a gente olhar numa lógica economicista, que a gente não pode olhar somente as migrações numa lógica economicista, tem que olhar o lado dos direitos humanos, o direito da pessoa a migrar, mas se a gente olhar só do ponto de vista econômico, é muito benéfico para o Brasil. Ou seja, o Estado mais gasta com a pessoa é na infância e na terceira idade. É uma população jovem, bem formada e que vem contribuir para o Brasil, para a economia e para a sociedade como um todo. Agora que é dinâmico, o fenômeno migratório, ele é difícil de medir, ele é complexo e ele é extremamente dinâmico. Fizemos a pesquisa em 2017, ou seja, vai aumentando o número, mas a gente não tem por que se alarmar. O Brasil é tão somente o 7º destino da imigração venezuelana. Ou seja, os imigrantes venezuelanos migraram principalmente para a Espanha, do outro lado do oceano, estão migrando para o Peru, entram pela Colômbia, atravessam a Colômbia, passam o Equador até chegar no Peru, a Colômbia, ou seja, não tem motivo para a gente se alarmar. A gente precisa de políticas públicas efetivas e acompanhar esse fluxo que vem crescendo, mas não é só no Brasil que vem crescendo. Em todos os países não tem como a gente ficar com medo, com alarme. Eu acho que o Akira tem essa percepção também, comunga dessa percepção, precisa de políticas públicas com os pés no chão para a gente atender e todos ganham aquela coisa do win-win. Todos ganhamos com isso. Você tem os números mais recentes, Akira, de janeiro e fevereiro. Quais são? Bom, primeiramente também agradecer imensamente o convite, parabenizar o programa Fórum. É um prazer estar aqui ao lado do Leonardo, que de fato é um pesquisador da área e grande conhecedor dessa questão de migrações. A partir da atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nós já tivemos na região da fronteira do Brasil com a Venezuela pelo menos 3 vezes nos últimos 12 meses. Esse fluxo migratório ele começa mais timidamente em 2014, foi aumentando gradativamente até que, de fato, no início deste ano, ele passou por um aumento significativo. Nós temos números de passagem pela fronteira no mês de janeiro, recebidos da Superintendência da Polícia Federal em Boa Vista, de que ingressaram no país 12.151 venezuelanos e saíram 2.025, ou seja, nós temos um balanço de perto de 10 mil pessoas que permaneceram. Temos informações também de que o mês de fevereiro o número foi relativamente semelhante a esse. Nós vínhamos no ano passado, até o ano passado, com um acumulado de 30.717 solicitações de refúgio e solicitações de residência temporária no Brasil por cidadãos da nacionalidade venezuelana. Ou seja, até dezembro tínhamos mais ou menos esse número oficial de registros nos sistemas da Polícia Federal e temos de entradas, que não quer dizer necessariamente que essas pessoas vão permanecer ou tenham a intenção de permanecer em território nacional, nos últimos
nos 2 primeiros meses deste ano, perto de 20 mil pessoas, ou seja, pelo menos 50 mil venezuelanos. É um número bastante significativo, especialmente pelo aumento representativo agora desse início de ano, o que tem levado, de fato, a uma reação, primeiro, por parte da sociedade local de Boa Vista e de Pacaraima e de outros municípios ali do estado de Roraima, e também um colapso do sistema de assistência social, né? Então, por conta disso, o governo federal, a partir de uma missão que o Conselho Nacional de Direitos Humanos realizou no mês de janeiro e que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Federal integrou, eu estive presente nessa missão, fez recomendações diretas ao presidente da República no sentido de que deveria ser feita uma gestão federalizada do fluxo migratório, devia ser adotado um plano de interiorização e também estabelecer, como nós temos nesse fluxo migratório a presença de indígenas venezuelanos, que fossem adotados protocolos nacionais de atenção a esses indígenas por conta da situação especial da condição deles de indígena. E esse grupo indígena são praticamente 2 grupos, o mais significativo da etnia Uarau, ele já está presente em pelo menos 3 estados da região norte, maior número no estado de Roraima, mas também encontramos indígenas Uarau no Amazonas e no estado do Pará, né? Bem, a partir dessa recomendação, o governo federal adotou uma série de medidas. Em princípio, o próprio presidente da República esteve presente, né, numa reunião na segunda-feira de Carnaval, no município de Boa Vista, com as autoridades locais. A partir daí, editou uma medida provisória, 2 decretos em meados de fevereiro ainda, reconhecendo, primeiro, que há um fluxo migratório decorrente de uma crise humanitária na Venezuela, estabelecendo um comitê federal para, de fato, haver a federalização do fluxo migratório, né, efetivamente, e criar condições, então, para que, de fato, essa federalização possa levar, e nós esperamos isso, uma atenção mais adequada a essas pessoas. Agora, no início de março, houve a dotação orçamentária de 190 milhões de reais deslocados para atender especificamente a esse fluxo migratório. Agora, quando a gente fala disso, Akira, o que é mais importante? É saúde? Ter local para essas pessoas ficarem? Tem muita gente que estava na rua, parece que essas pessoas foram retiradas, mas as pessoas vão chegando, não cabe mais, o destino das pessoas acaba sendo a rua. Tem preconceito, tem casa queimada, tem roupa queimada. Você destacou aqui algumas medidas. O que é mais importante na sua avaliação? As primeiras medidas. Primeira medida importante é que, de fato, o Estado brasileiro esteja mobilizado para a atenção, porque a atenção a um fluxo migratório dessa natureza implica em muitas ações. A primeira delas é a recepção, de fato, na fronteira, né, de que esse cidadão, ao ser recebido, ele tenha condições de ter informações sobre quais são as leis brasileiras, quais são as condições de sua regularização em território nacional, quais são as opções que ele tem. A solicitação de refúgio tem uma determinada importância, mas ele também tem a opção pela residência temporária, ou pode entrar com visto de turista para trânsito em território nacional por um determinado período e depois voltar a sair do país. Enfim, são diversas possibilidades de permanência e regularização da sua presença em território nacional que as informações precisam estar claras. Nós sabemos que há já ações do governo federal no sentido de reforçar o pequeno posto da Polícia Federal que tem na fronteira de Pacaraima com o município de Santa Helena, que é o município venezuelano vizinho, para que possa, de fato, começar a ter uma maior atenção nesse sentido. Além disso, essas pessoas estão chegando com problemas de saúde e com fome, né? Então, é necessário ter atenção para isso. Num primeiro momento, a assistência social ela precisa funcionar. E a questão do abrigamento, né? Ganhou o noticiário nacional e internacional a presença de cidadãos venezuelanos nas ruas, morando nas ruas de Boa Vista. Então, são algumas medidas. Além disso, a atenção na área de saúde, né? E aí, obviamente, que nós estamos falando de uma atenção emergencial, mas muitos dos cidadãos venezuelanos estão vindo exatamente porque buscam tratamento de saúde no Brasil, né?
evidentemente que a Constituição Federal, ao estabelecer no seu artigo 5º que não faz distinção entre nacionais e estrangeiros, possibilita e exige que, estando em território brasileiro e regularizado, o Estado brasileiro dê a atenção devida também na área de saúde a esses cidadãos. Então, assim, num primeiro momento, emergencialmente, me parece que são essas questões. A questão de regularização de documentação, assistência social emergencial, abrigamento, saúde e educação. Até falando sobre esse assunto, Leonardo, a pesquisa mostra que há muito preconceito, os venezuelanos reclamam de preconceito. Por outro lado, eles dizem que querem ficar aqui. 75% deles, dos entrevistados, dizem que querem permanecer no Brasil, que é o que o Akira falava. Que pontos são importantes? Preconceito, por exemplo. Por que o preconceito? É como se estivesse tomando o mercado de trabalho dos brasileiros? É isso que acontece geralmente? Olha, existe preconceito, mas eu penso que para combater esse preconceito, para a atenção da política pública, como o Akira colocava, né, é importante não pensar que tem o venezuelano no singular. Existe uma pluralidade de venezuelanos. O Akira colocava alguns deles, né? Tem um venezuelano indígena, tem um venezuelano que está em situação de rua, tem um venezuelano que vem com familiares aqui, ou seja, está inserido numa rede migratória e tem acesso ao mercado de trabalho. Então, não dá para a gente singularizar e dizer é o tratamento venezuelano. Esse tratamento precisa ser diferenciado. E esse tratamento diferenciado vai atender às sensibilidades, por exemplo, a atenção ao indígena venezuelano, que é um grupo pequeno, mas é um grupo que tem muita visibilidade pública porque ocupa os espaços públicos, precisa de um tratamento diferenciado, de uma política com uma sensibilidade específica. O venezuelano que está em situação de rua necessita de outra sensibilidade específica. O venezuelano que está no mercado de trabalho precisa da documentação, precisa de acesso à formação, precisa de homologação e revalidação dos diplomas, de poder trabalhar no país. Ou seja, são medidas que não podem ser vistas como o venezuelano no geral. Tem que atender de forma específica, planejada e executada em uma mobilização. Eu penso que foi muito feliz a fala do Akira, do Estado, em todos os seus setores. Quem trabalha com indígenas, população de rua, mercado de trabalho, atenção à saúde. Eu acho que isso é o caminho para evitar o preconceito. Isso, quantas pessoas estão, digamos, atendidas pelo Estado e com possibilidade de desempenhar as suas atividades, os indígenas muitas vezes querem também. Eles querem vender seus artesanatos, eles querem explorar o artesanato, trabalhar com isso, vender, precisa de condições, precisa do Estado. Eu acho que a política pública agora, nesse momento, é efetiva, não tem como estancar todo mundo em Roraima e em Boa Vista, ou seja, precisa de uma federalização. Se a gente compara com outros países, o número é bem menor, a gente tem o Equador que recebe muito mais que um país bem menor que o Brasil, a gente tem a Colômbia que recebe muito mais, a Espanha está recebendo muito mais, e o Brasil tem condições, tem um Estado que pode atender. Eu acho que é preciso colocar a vontade e a execução da política pública. Eu acho que esse é o caminho para eliminar todo tipo de preconceito. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? Intervalo é curto, até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é o intenso deslocamento de venezuelanos para o Brasil. Eu retomo aqui o programa, Akira, com você, fazendo a seguinte pergunta. Essa pesquisa que a gente tem mostrado desde o começo aqui do programa, mostra que 82% dos entrevistados entraram com pedido formal de refúgio no Brasil. É o caso? Bem, na verdade, esse fluxo migratório iniciou-se por volta do ano de 2014, ainda com números tímidos, 200 e pouco, 300 pedidos de refúgio em 2014, tendo avançado para um acumulado até o final do ano passado de 23 mil pedidos de refúgio, né? Ocorre que nós estávamos num momento normativo da questão migratória brasileira que o Estado brasileiro não oferecia alternativas ao cidadão venezuelano que ingressava no país naquele momento. A única possibilidade que ele tinha de regularizar sua permanência era solicitando refúgio. As alternativas para a regularização migratória, que não são regularização de refúgio, surgem a partir de fevereiro do ano passado, com uma resolução do Conselho Nacional de Migrações, que autoriza a residência temporária por até 2 anos, e com a nova lei de migrações, que entrou em vigência a partir de novembro do ano passado.
ocorre que o Estado, de uma certa forma, por não ter opções para o cidadão venezuelano, ele induziu esse processo. E ele é responsável por isso, porque o solicitante de refúgio, ele declara, para que possa solicitar refúgio, questões que dizem respeito a ameaças que ele sofre, pode estar sofrendo no estado de origem. Seja por um grave temor de perseguição, ou seja por uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Ao ingressar no país e solicitar refúgio, e isso ganhando espaço público, torna ele um cidadão que tem dificuldades, inclusive, de retorno para o seu estado de origem. E uma das garantias que o refúgio fornece é exatamente a garantia da não devolução. Então, hoje me parece que, a partir do momento em que ele ingressou no Estado brasileiro, que ele foi induzido a pedir o refúgio por falta de opção, o Estado brasileiro deve garantir a segurança e a integridade física desse cidadão venezuelano. No começo, então, era a saída, mas agora mudou. Isso. E não aconteceu só com os venezuelanos, é importante essa nuance, né? Ou seja, com os haitianos aconteceu a mesma questão, porque com o Estatuto do Estrangeiro, né, a lei anterior a novembro, né, que o Akira colocou, ou seja, o imigrante, para ter uma ideia, se ele entrasse como turista e tivesse uma oferta de trabalho ou tivesse qualquer atividade, quisesse transformar a situação jurídica dele no país, ele teria que voltar para o país de origem, mudar toda, solicitar, entrar na embaixada do Brasil ou no consulado, solicitar autorização para vir. Isso é uma operação quase que inviável, né, para as condições econômicas de muitos imigrantes. Então aconteceu como, porque o refúgio era a questão econômica também pesava também, e uma série de vantagens no sentido de que você poderia trabalhar, teria que ser protegido, não poderia ser devolvido. Então, agora eu espero que com a questão da nova lei, né, que começou a vigorar a partir de 21 de novembro de 2017, essa situação seja equalizada, né, e os imigrantes não precisem, aqueles que não estão sofrendo, né, fundado temor de perseguição por razões políticas, razões religiosas, por questões sexuais, eles possam pedir como imigrantes, né, mudem a situação. Tudo isso que eu acho que no Venezuela, com a questão da Venezuela, é importante relativizar também que até muito pouco tempo eram os brasileiros que eram imigrantes na Venezuela. A gente não pode esquecer disso. Até pouco tempo eram os colombianos que eram imigrantes na Venezuela. A gente tem que ter essa sensibilidade também, porque agora são eles, mas antes eram os nossos cidadãos que estavam indo como migrantes trabalhar na Venezuela. Eu acho que é importante relativizar tudo isso e pensar com os pés no chão, sem alarde, sem fazer muito alarme e a gente identificar políticas específicas para cada grupo e melhorar a questão, sobretudo no campo da política migratória. A gente tem falado sobre o caso, dado vários exemplos, vocês trazem números e informações aqui para a gente, mas eu quero também aqui a impressão, as impressões de vocês. Vocês dois estiveram lá. O que ficou marcado para você, Akira? Ficou marcado exatamente isso que o professor Leonardo traz com muita propriedade, a ausência de uma política pública nacional para tratar da questão da migração. O Brasil enfrentou nos últimos anos, na última década, dois grandes fluxos migratórios, o dos haitianos e agora o dos venezuelanos. Nas duas situações, ele agiu por reação. Ele estava completamente despreparado para atender esse fluxo migratório nas suas coisas mais básicas e simples, né? Que é, por exemplo, oferecer a possibilidade de regularização. Quais são as opções de regularização? Há um completo despreparo dos governos locais e dos órgãos de assistência locais, municipais e estaduais. E nós vivemos num Estado federado em que muitas competências são federais, mas execuções de muitas políticas são descentralizadas. E não há uma interlocução, um diálogo, uma articulação efetivamente a partir do governo federal para a grande maioria delas. No caso de migrações, isso ficou evidente, uma enorme dificuldade de diálogo entre os três níveis de poder, com disputas que desconheciam o drama humano desse processo migratório que estava por trás disso. Então, isso levou e está levando ainda a uma potencialização da vulnerabilidade dessas pessoas. A reação da sociedade roraimense, ela se dá muito mais pela ausência do Estado e das políticas públicas do que pelo problema que esse fluxo migratório possa causar. Porque esse problema ele é potencializado exatamente pela ausência do Estado. Na verdade, nós estamos falando de um fluxo migratório que, para um país que não
recebeu na sua história recente grandes fluxos, ele pode até ser problemático. Mas se nós compararmos com os grandes fluxos migratórios em termos planetários, ele não significa nada. Então, por um país das dimensões do Brasil, é lamentável que ainda estejamos nessa quadra da história da humanidade, da história brasileira, de um país que se forja a partir de processos migratórios, vivendo essa dificuldade de lidar com esse pequeno fluxo migratório que estamos lidando neste momento. Você também esteve na fronteira, Leonardo? Então, eu concordo com a questão da necessidade que o Akira sinaliza de um pacto federativo em termos de imigração. A União, ela, claro, constitucionalmente, ela que tem a propriedade de definir política de fluxo, política de fronteira, né? Mas existe no campo migratório uma outra política, que eu acho que esse é o grande gap que a gente tem, que é a política da inserção, uma vez que os imigrantes já estão dentro. Ou seja, se a gente pensar, né, seja com a questão do refúgio, seja com a resolução do CENIG, seja com a nova lei, o Estado conseguiu dar documentação. Muitos têm documentação desses imigrantes, né? Alguns estão faltando, mas muito precário não, mas muitos têm a documentação. Mas a documentação não é tudo. A documentação não resolve o problema das pessoas. Assim resolveria o problema de todos os brasileiros, né? E nos estudos migratórios a gente fala isso, que os papéis, né, a documentação não tem o poder mágico de transformar a vida das pessoas. Então é preciso acompanhar essa entrega da documentação com essa política de inserção das pessoas. Se a gente pensar em política de fluxo, a gente conseguiu que esses imigrantes eles entram no país, solicitam refúgio. A questão é quando eles estão dentro do país. Como é que a gente vai trabalhar com esses imigrantes? E a sensação que eu tive em Boa Vista, a grande preocupação que incomodava quando eu conversava com as pessoas da localidade, pelo menos a minha perspectiva, talvez eu não sei se foi a mesma percepção do Akira, né? O incômodo maior era com os imigrantes indígenas, que estavam em situação de rua, com os imigrantes não indígenas, que também estavam em situação de rua ou abrigados. Isso, digamos, causava um mal-estar na sociedade local. Isso foi a minha percepção. Aqueles imigrantes que estavam trabalhando, digamos, no jardim das casas, que estavam como pintor, que estavam como pedreiro, estavam no setor de restaurantes. A minha percepção, eu ia lá em cada restaurante que eu ia, ou qualquer bar, tinha um garçom, tinha um cozinheiro venezuelano. Eu tinha a preocupação de perguntar e encontrei muito isso. Então, esses não parecia ser o incômodo. A questão era aqueles que estavam visibilidade, né? E são grandes questões que o Brasil, acho que tem que resolver com os próprios nacionais. A questão indígena não é dos imigrantes, eles não estão trazendo mal-estar. A gente já tem isso com a questão indígena, o próprio Brasil, a questão de classe. A gente tem uma questão com a pobreza que a gente não conseguiu resolver. Então, essas questões, quando vão se aglutinando e entre o componente estrangeiro, eu acho que aí é uma grande questão que, pelo menos, foi a minha percepção, não sei se o Akira percebeu isso, tem um grande mal-estar com as pessoas em situação de rua. A visibilidade do problema, a visibilidade da pobreza, a visibilidade do indígena, num estado que, historicamente, Roraima, não tem resolvido a questão bem com a questão dos indígenas. Então, eu acho que, foi a minha percepção, não sei se o Akira teve a mesma sensação. Na verdade, acho que o Leonardo chama atenção para uma questão que eu acho que ela é importantíssima. Nessas duas situações de fluxos migratórios recentes, o Estado brasileiro ele deu conta, no máximo, de organizar uma política para fluxo migratório. Ele não tem sido eficiente, não foi na questão dos haitianos e agora também parece que não está sendo na questão dos venezuelanos, para uma política de integração efetiva. Na verdade, você tem que pensar que esse cidadão, ao ingressar no território nacional e ser regularizado aqui, ele precisa ser de fato integrado à sociedade. A sociedade precisa entender o que significa isso, acolhê-lo, né? São necessárias ações de integração, por exemplo, no que diz respeito ao ensino da língua, né? No que diz respeito à questão de orientação para postos de trabalho, não apenas dos venezuelanos, mas dos empregadores que vão acolher essas pessoas e de como ele vai lidar e inserir essa pessoa dentro da sua empresa, né? Em relação a atendimento de saúde, chegar num posto de saúde para atendimento ambulatorial, um brasileiro já tem algumas dificuldades. Você imagina um cidadão venezuelano que não domina o idioma, né? Ou um indígena de uma etnia venezuelana que vai chegar e que muitas vezes a própria noção de corpo que ele tem é diferente porque a noção de corpo ela é culturalmente orientada. E como é que ele vai se comunicar com um atendente de enfermagem, um médico que não está preparado para lidar com essa diversidade?
Então, na verdade, é necessário, de fato, que o Estado brasileiro se prepare para isso, porque a realidade de fluxos migratórios no mundo, ela só tende a aumentar, né? Nós temos situações de conflitos, nós temos crises econômicas, nós temos, de fato, uma tendência a que os fluxos se intensifiquem. E nós temos, da mesma maneira que estamos recebendo cidadãos de outros países, não temos no Brasil exclusivamente venezuelanos, temos de muitas outras nacionalidades, nós também temos um fluxo migratório de saída do Brasil enorme, né? E cidadãos brasileiros que estão também passando por coisas semelhantes em outros países. Então, é fundamental que o brasileiro, antes de ter qualquer reação a esse fluxo migratório, faça uma reflexão sobre isso, né? E como, de fato, o Brasil se forja a partir de fluxos migratórios na sua história não muito distante. Akira, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, foi um prazer. Prazer foi meu. Leonardo, muito obrigado também pela disposição de vir até aqui, foi um prazer. Prazer é nosso. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Fórum fica por aqui. Para rever esse programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Para falar com a gente, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.